Olá, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje nós temos um tema grande, rico, complexo, tá? Que daria para fazer várias aulas, mas aqui no canal do GeoIndica a gente tem feito aulas, é claro, num formato curto, objetivo, porque, né, uma das perspectivas aqui dos vídeos é exatamente você ter a oportunidade de assistir em casa as nossas aulas, né, fazer uma revisão. E isso aqui, é claro, que numa aula presencial pode render vários encontros, várias leituras, mas eu decido fazer esse tema de uma forma muito objetiva para vocês. Se você estiver assistindo essa aula para se preparar para uma avaliação, tá? A gente precisa pensar no seguinte: a globalização da economia ela é muito associada historicamente à década de 1990. Primeiro ponto, né, que é uma associação ao final do século XX. Existem autores que começam a citar algo que se aproxima do que hoje nós chamamos de globalização ou um caminho para a globalização, né, até mesmo uma fase para esse processo, as grandes navegações, depois as revoluções industriais, mas para muitos autores, eu diria que a maioria, o reconhecimento do que é uma economia globalizada, né, e o processo que chamamos de globalização, isso também está muito associado ao que nós podemos chamar de nova ordem mundial. Provavelmente aqui no canal a gente vai ter um outro vídeo onde a gente vai trabalhar o que é e quais as características das ordens mundiais, né? Geralmente a gente entende que a velha ordem faz referência a todo o intervalo de tempo que é a Guerra Fria, enquanto a nova ordem faz referência a todo o período a partir de 1990, que a gente chama de nova ordem mundial. Nesse sentido, eu coloco de uma forma muito objetiva para vocês uma lista de pontos positivos e de pontos negativos da globalização da economia. Lembrando que esse conteúdo não é só isso, mas a gente está fazendo aqui um formato que seja o mais objetivo possível para você refrescar a tua memória. E uma pergunta inteligente que você deve levar quando estiver se preparando nesse aspecto é: eu estou me preparando para uma prova. Qual a probabilidade desses aspectos serem mais cobrados? Será que os autores das questões estão mais sujeitos a cobrar os pontos positivos, trazendo um discurso de exaltar a globalização? Ou será que os autores estão mais sujeitos a trazer os pontos negativos da globalização da economia? Fica a pergunta para você. E eu, né, já que a gente não está aqui na experiência do ao vivo, do presencial, eu vou me atrever a responder. Por experiência, digo para vocês que a possibilidade é muito maior das questões, né, eu falo isso porque a gente tem um grande acervo de questões, a probabilidade é muito maior de você encontrar referências à parte negativa, como a globalização impactou para a sociedade, para a classe trabalhadora, né, para o mundo do trabalho. Mas a gente vai falar um pouco dos positivos aqui e depois questionar as contradições que há nesse sentido. Quando nós falamos de pontos positivos, a gente aponta o progresso da comunicação, também conhecida comunicação instantânea. O que é essa comunicação chamada de comunicação instantânea? Isso tem que ficar muito claro. Isso é o que popularmente nós chamamos de internet, né? Hoje, um jovem ou mesmo um adulto, o que quer que seja o seu grupo etário, né, você não consegue mais viver uma rotina sem uso da internet e de tudo aquilo que a internet nos proporciona. A comunicação instantânea e o que veio antes do que hoje nós chamamos popularmente de internet foi criado exatamente no contexto da Guerra Fria. E quando chegamos na globalização, né, há quem entenda, né, que isso aqui é um saldo positivo das décadas anteriores e a gente chega no final do século XX já experimentando isso, não na mesma proporção que temos hoje, mas, né, já sentindo a potência dessa comunicação instantânea. Em outros vídeos também vamos fazer uma abordagem sobre um tema de atualidades que é a chamada internet 5G.
mas a gente vai fazer um vídeo sobre isso em outro momento. A economia, chamada de economia em rede, né? A ideia de economia em rede dá uma ideia de economia absolutamente conectada, todos os continentes conectados com todos os países conectados com todos. Dependendo do referencial que você toma, é claro que isso pode ser considerado um ponto super positivo, mas também pode ter uma parte negativa, né? Se essa economia está super conectada, ela também pode estar suscetível a crises econômicas. Ela também pode, né, estar aí envolvida nesse sentido. Então, é isso que a gente precisa analisar, fazer o balanço sobre, né, a viabilidade dos aspectos. Uma matriz de transportes diversificada. Quando eu falo de matriz de transportes, eu falo do conjunto de todas as opções de transportes. Se ela se diversificou, ampliou o leque de opções. Aqui embaixo a gente já discute a questão da acessibilidade de tudo isso que a gente está discutindo. Essa comunicação, ela progrediu, ela avançou, mas ela é acessível a todos? Ou eu ainda tenho um circuito de exclusão social que se perpetua neste século XXI, neste final de século XX para o início do século XXI? É um questionamento que a gente precisa fazer, né? Desemprego estrutural e conjuntural. Nas aulas presenciais, a gente costuma trabalhar isso com a prática de interpretação de charges para você se familiarizar, interpretando desenhos, interpretando a contribuição dos cartunistas em relação a isso aqui, tá? Mas, basicamente, um desemprego, quando ele é estrutural, vem da palavra estrutura. Quer dizer que toda uma categoria de trabalho ela é eliminada, visto que eu tenho pessoas substituídas por máquinas. Esse desemprego é definitivo e, nesse contexto aqui, ele se associou, né, à questão das revoluções industriais, sobretudo a terceira revolução industrial, pautada na robótica, que culminou com um desemprego definitivo. O desemprego conjuntural ele está associado à questão das crises econômicas. Pode ser um tipo de desemprego que eu chamo de temporário. Pessoas são demitidas, mas podem voltar ao mercado. Então, basicamente, uma leitura que fazemos aqui é: a economia mundial avançou, a comunicação avançou, os transportes avançaram. Temos uma economia que é mais fluida, mas, por outro lado, temos a lógica do desemprego crescente, nos seus variados tipos, uma progressiva concentração de renda. Esse conceito é um conceito-chave que você precisa se familiarizar. Quando eu falo de concentração de renda, traduzindo para um vocabulário popular, a gente diz que a gente está sujeito a interpretar aquela lógica do rico cada vez mais rico e do pobre cada vez mais pobre. Isso aqui você pode se deparar com a questão dos indicadores, né? Como, por exemplo, é o caso do índice de Gini. Em outro vídeo, a gente vai fazer uma aula somente sobre os tipos de indicadores que existem para que a gente tenha a possibilidade de comparar os diversos países do mundo. Economia suscetível a crises, né? Que está ligado a essa questão da conexão. Se as economias mundiais elas estão muito conectadas graças à comunicação e transportes, por outro lado, alguns autores trazem que ela também vai estar mais suscetível a crises. Ou seja, na globalização, a gente tem um processo em que nem tudo são flores. Temos vetores de progresso, temos crescimento econômico, mas ainda temos mazelas sociais que parecem ser de outros séculos. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado dessa revisão. Se gostou, não deixe de fazer aquele engajamento, dê o seu like, compartilhe, recomende o nosso canal para os seus amigos, colegas. Um forte abraço e até o próximo encontro.